Mas, assim, foi a segunda vez que você foi, né? Isso. Minha segunda temporada lá, tava lá 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, sim. E foram experiências totalmente diferentes, né? Porque quando a gente conversou, você falou que Israel é maravilhoso. Exato. Fiquei lá 8 meses, a primeira temporada. Amei, fiquei apaixonada pelo país. Cheguei aqui falando super bem, né? De todo mundo, do povo israelense. Fui super bem acolhida. O país é lindo. Tem muitos lugares legais para visitar. E aí, agora, nessa segunda vez, foi o oposto, né? Foi de 0 a 100 muito rápido. Qual que é a cidade que você ficou nessa segunda vez? É Hod HaSharon, é do lado de Tel Aviv. Entendi. Que, a Tel Aviv era onde estava tendo a festa? Não. Não. Não, tava sendo mais pro sul a festa, mais perto da faixa de Gaza ali. Tel Aviv é um pouquinho mais para cima, não chega a ser norte, mas é bem no meio ali do país. O ataque aconteceu que dia mesmo? Sábado? No dia 7, isso, sábado. Você tava dormindo. Dormindo, a gente ia ter Foi de folga, manhã, né? ia ter folga no sábado, porque é o Shabat, né? É o dia sagrado deles, eles Deles tiram lá, pra descansar. E eu não ia ter treino. Falei, vou dormir até tarde, né? Vou conseguir descansar. Nada, 6 horas da manhã começa. Começa o quê? Tocou A sirene, começa a sirene. sirene. Eu não sabia o que estava acontecendo. Porque, assim, eu tinha uma noção de que isso poderia acontecer, né? Um ataque poderia acontecer, mas não nessa proporção, né? Não dessa Entendi. forma. E aí, eu acordei desesperada, mas já joguei na internet. Entrei em contato com a Lia também, que é outra brasileira que estava um pouquinho mais para o sul, que é minha amiga. Falei, Lia, o que está acontecendo? Ela falou assim, Bia, Israel está sendo atacado. Aí foi quando eu tive noção do que estava acontecendo. E aí, você saiu do apartamento, ficou no apartamento? Então, no sábado de manhã eu fiquei dentro do apartamento, porque eu fiquei com medo, na verdade, de sair, e eu não sabia onde tinha bunker. Porque a maioria dos prédios modernos tem bunker no próprio prédio. Ou até o apartamento mesmo tem o bunker, ou o quarto e tal. Só que o meu era um prédio mais antigo, então não tinha bunker. E aí eu tinha que descobrir onde era, que eu sabia que tinham vários, assim, na rua, lá é comum. Só que eu não sabia onde era. Então, eu fiquei em casa, esperei a sirene parar. E aí, já comecei a fazer pesquisa para descobrir o que eu ia fazer, o que ia acontecer. Mas você não tinha televisão lá ou você não entendia muito a língua deles, nem adiantava ligar? Então, assim, eu tinha mais contato com o pessoal que também era de fora. E o pessoal lá fala o inglês. Então, era tranquilo de se comunicar. Entrei em contato com o meu técnico, com o supervisor do clube. Aí ele falou, Bia, calma, fica tranquila, tá tendo um ataque, mas é lá no sul. Opa, Ciro. E tá tendo ataque, mas é lá no sul. Então, assim, fica tranquila, tá tudo bem. Aí eu falei, tudo bem, mas então se o ataque tá sendo lá no sul, por que tá tocando sirene aqui? Né? Isso passava pela minha cabeça. Só que aí eu fiquei um pouquinho mais tranquila e passei o dia, assim, meio apreensiva, mas tranquila ao mesmo tempo, né? E à noite a sirene tocou de novo, que aí foi quando eu descobri onde tinha um bunker. Aí você falou, não vou ficar aqui não. Não, aí, assim, eu já tinha separado uma mochila com uma troca de roupa, meu passaporte e uma água, uma garrafa d'água. Até foi o que a Lia me alertou a fazer. Ela falou assim, Bia, separa uma mochilinha, se você tiver que ir pro bunker, já pega suas coisas e sai. Falei, tudo bem. Deixei tudo separadinho. Começou a tocar. Gente, eu tava deitada no sofá, tranquila, porque no meu time tinha outra brasileira, a Camila. Nós duas, assim, na sala, conversando, jogando conversa fora. Começou essa sirene. E, gente, é uma sirene. Tipo aquele filme do Apocalipse, começa a Vai tocar a acabar sirene. tudo. Aí eu, Camila, a gente pegou a mochila e saiu de casa, tipo, simplesmente saiu. Sem rumo. Foi pra rua. A gente foi pra rua, só que no que a gente chegou na rua, a gente viu os vizinhos indo pra mesma direção. Aí eu falei, Camila, só pode ser bunker. Se fosse alguém infiltrado ali, a gente já, entendeu? Já tinha ido pro saco. Porque eu falei, cara, a gente vai seguir esse pessoal. Aí eu segui, perguntei pra uma senhora que tava indo pra lá, falei assim, pra onde vocês estão indo? Aí ela, pro bunker. Eu falei, então tá certo, vamos. Aí a gente encontrou. Foi assim. Aí, esse bunker que você encontrou, ele tava na rua mesmo. Não era em Sim. um prédio, nada. Não, era na rua. E como que é lá? Como que vocês têm o acesso? Como que funciona lá dentro? Então, assim, o lado de fora é uma porta de ferro, média, assim, com uma casinha, só pra te guiar o caminho mesmo, porque por fora não tem nenhuma estrutura, assim, de concreto nem nada. Aí tem essa porta de ferro, essa casinha que vai te guiar ao primeiro lance de escada. Aí você vai descer um lance de escada e depois tem outro. Então, são 2 lances de escada
E como se fosse um quartinho mesmo. Um cubículo, assim. O que eu tava, cabia umas 40 pessoas. Se tivesse que colocar 40 pessoas, dava certo. Tinha banheiro. E tinha, tipo, um tanque com água potável. Né? Se caso a gente tivesse que ficar lá bastante tempo. E um frigobarzinho, uma geladeirazinha, assim. Pra colocar alimento e tal. Então, por fora, você não percebe muito o que é aquilo. Se eu tivesse visto aquilo na rua... Eu nunca ia saber que lugar era aquele, entendeu? Pra mim ia ser, tipo... Sabe aquelas casinhas de lixo? Por fora é como se fosse uma casinha de lixo. Só que aí você entra, tem um mundo inteiro lá dentro, né? Tipo, você desce 2 escadas e é um quarto mesmo. Então, era mais ou menos assim, um lugar com uma saídazinha de emergência do outro lado da porta. Porque caso alguém entrasse pela porta de ferro, a gente tinha por onde sair também. E quantas pessoas tinham lá com você? Olha, acho que de 10 a 12. Todos os vizinhos, assim. Mas, assim, em algum momento, igual você falou, na hora que vocês estavam seguindo, você não sabia quem eram aquelas pessoas, para onde estava indo, até você perguntar. Mas quando você entrou, tipo, fechou a porta, vocês estão lá dentro, vai ter que esperar a sirene parar de tocar. Em algum momento você ficou pensando, e se tiver alguém aqui infiltrado, tentar fazer alguma coisa? Passou isso pela sua cabeça? Passou muito. Porque a gente, até então, isso foi no sábado à noite. E a gente tinha recebido a notícia de que muitos caras estavam entrando dentro dos bunkers e matando as pessoas dentro dos bunkers. O que me tranquilizava um pouco era o fato de que a minha cidade não estava sendo atacada. Só que me preocupava que a sirene estava tocando lá, então alguma cidade ao redor estava sendo atacada. E eu não sabia se era míssil, se era ataque na terra, eu não sabia o que era. Então a gente ficava com medo. Só que eu percebia que o pessoal estava falando hebraico, porque o palestino ele fala árabe e o israelense fala hebraico. E dá para você notar uma diferença. Apesar de eu não falar o hebraico nem o árabe, você consegue notar uma diferença entre os 2 idiomas. E dá para diferenciar, né, uma nacionalidade da outra. Aí eu falei assim, não, acho que esse pessoal é mesmo israelense, então tá tudo bem. E assim, todo mundo lá dentro meio que apavorado também, nervoso. Não apavorado, mas nervoso. Então deu para sentir que ia ficar tudo bem se eu ficasse lá dentro. É tipo assim, ó, o ataque foi... Você falou pra onde? Pro sul? Pro sul, isso. Pro sul. Qual a distância, mais ou menos, da sua cidade? É mais perto do que São Paulo, Ribeirão São Paulo, ou é mais longe? Ah, não. Então, assim, Israel é um país muito pequeno. Então, as coisas são muito perto, assim, uma da outra. Eu diria que se fosse pegar um carro para ir para lá, por exemplo, ia dar umas 2h30. São Paulo. Isso. Um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto. É um país muito pequeno. Então, assim, o pessoal falando, tá acontecendo lá no sul. Mas, gente, o sul é tipo aqui, o sul tá aqui do lado. Aí, isso que me deixava apreensiva. Se eles errar a mira, cai aqui. Exatamente. Eu falei assim, cara, não dá pra saber. Começou lá no sul, mas pode ser que esse negócio comece a subir, né? Então, assim, é muito perto. Mas você chegou a ver alguma explosão, alguma coisa Não, assim? Não. E quanto tempo vocês ficaram dentro do bunker? Todas as vezes que a gente foi, a gente ficou uns 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Porque, assim, a sirene para, aí você pode contar de 10 a 15 minutos que tá meio que liberado, assim, pra sair.